E aí, pessoal, vou contar hoje um pouco da minha experiência hoje à tarde lá no jogo do Grêmio contra o Corinthians pelo Brasileiro Sub-20 lá no CT Eldorado. Vou falar dos jogadores que lá estiveram, do profissional do Grêmio para acompanhar os meninos, vou falar dos meninos, vou falar do time de Luiz Eduardo, inclusive com imagens. Vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprender um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês na segurança de casa? Pois é, existem milhares de vagas para esses trabalhos, mas quase ninguém conhece. É perfeito para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma nova renda principal, e não é preciso ter experiência. Por isso, clique no link da descrição deste vídeo, assista a apresentação e descubra tudo sobre esta oportunidade. E claro, comece a trabalhar ainda hoje. Isso mesmo, trabalhar ainda hoje. Gente, eu hoje acordei pela manhã e nós ontem fomos dormir muito tarde em razão do jogo do Grêmio, da live que fizemos tarde. E eu pensei, pá, eu vou a Eldorado ver o jogo do Grêmio Sub-20. Porque com a pandemia nós ficamos muito distantes de poder ver ao vivo esses jogadores, esses meninos, atuando. E eu disse, não, vamos lá. Vamos acompanhar esse jogo, um Grêmio e Corinthians. O Corinthians que havia vencido o Internacional jogando aqui no Rio Grande do Sul também por 5-0. Esse é o jogo ideal para a gente testar esses meninos e acompanhar e ver o que pode promover aí, como o Grêmio pode pensar esse jogo. E gostei muito do que vi. Eu vou passando aí, aos poucos a gente vai botando algumas imagens também do jogo, do 0-0, porque é importante a gente salientar. Só para você ter uma ideia, tá? Hoje, o Guilherme do Profissional estava lá, o Bitelo do Profissional estava lá, o Chapecó do Profissional estava lá, os meninos acompanhando os seus colegas, jogadores que inclusive atuaram juntos ali, o Bitelo deve ter muita relação, os meninos acompanhando o jogo do Sub-20. Fiquei muito feliz em ver isso. Também se viu lá o Sérgio Vasques, estava lá o Deco Nascimento, estava lá, claro, os dirigentes da base, em especial o Ferrari Júnior, tão trabalhador, e profissionais da base, estava lá o treinador César Lopes, treinador do time de transição do Grêmio, está fazendo uma boa campanha, ou seja, muita gente acompanhando, claro, as famílias dos jogadores também lá, enfim, um ambiente muito Grêmio raiz, assim. É muito legal ver o CT Eldorado reformado, muito cuidado, é muito legal, uma boa experiência. A gente sabe que muitas vezes ninguém sabe da existência desses jogos, acaba deixando passar, mas dá para ir, a entrada tem lá um estacionamento, se paga o estacionamento, a entrada não tem ingresso cobrado, então vai lá, tinha lá umas 150, 200 pessoas acompanhando o jogo, basicamente familiares, como eu disse, um ou outro curioso, mas é isso. É muito legal e foi muito legal ter ido lá e ter acompanhado isso, e gostei da forma como o Grêmio tratou esse jogo e como tem tratado essas gerações, tanto o time de transição como, claro, o time sub-20, sub-17, sub-15, e mesmo o jogo não tendo gols, o jogo foi muito bom, muito bom. Um jogo que demonstra que o Grêmio está no caminho certo com relação à utilização desses jogadores e também como está construindo isso. Vocês sabem que o time sub-20 é comandado pelo Luiz Eduardo, né, nosso ex-zagueiro. O auxiliar técnico é o João Antônio, que também foi ex-jogador, uma grande figura. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi. O Grêmio jogou, só para você ter uma ideia, tá? O goleiro foi o Arthur. O Arthur nasceu em 2004, ou seja, ele tem 18 anos. Nós estamos falando do Campeonato Sub-20. O lateral direito, que eu não tinha visto ainda, é o Cristiano, também 2004. Primeiro ano de júnior dos dois. O Cristiano, esse, vocês vão ouvir falar muito nele. Muito nele. O lateral esquerdo foi o José Guilherme, eles chamam de Zé, que é juvenil ainda, ele nasceu em 2005.
pode anotar também. Pode anotar o nome também. A zaga teve o Lucão, que é 2002, e o João Pedro, que é 2013. Esses mais próximos da idade. O primeiro volante foi o Pedro Cuiabá, vocês conhecem, jogou a Taça São Paulo, também em 2002. O segundo volante foi o Mila, que é o Lucas Miller, que é 2003, também mais experiente. E aí começam os jogadores que a gente precisa aqui fazer referências interessantes. O primeiro deles, que é o que eu mais destaco hoje, Iago, nasceu também em 2004, é o filho, já falei muito dele aqui nesse canal, é o filho do Marreta, do lutador de MMA, do Thiago Marreta. Iago Souza Lima Santos, nascido em 2004. Anotem. Esse já tinha visto jogando pela TV, principalmente. Ele é isso e mais um pouco. Ele não para um minuto de andar no campo. Ele joga atrás da linha da bola. Ele hoje começou aberto pela esquerda, depois ele centralizou, jogando como volante também, mais para o segundo tempo. É muito bom jogador. Aí nós tivemos o Eric Monteiro, centroavante, também em 2004. O Cauã Kelvin, jogando atrás do centroavante como um meio. O Cauã Kelvin é jogador de outro padrão. Também é nascido em 2005, fez 17 agora. Poderia estar jogando também no juvenil. Teve jogadores que poderiam estar jogando no juvenil. O Cauã Kelvin acabou errando um pênalti no início do jogo, ficou um pouco tímido, mas joga muito. Jogador sempre com a cabeça na frente, muito bom jogador, tem muito que evoluir, obviamente, até fisicamente, mas é muito bom jogador. E aberto pelo lado direito, Ronald Barcelos. Quem é Ronald Barcelos? Carioca, 2002, ele é da idade, tá estourando a idade. Esse jogador é daquele projeto social das favelas do Rio de Janeiro, foi aprovado lá, foi um dos melhores jogadores, é muito habilidoso, é um pé esquerdo, muito habilidoso. O segundo tempo dele foi muito bom, é um jogador muito interessante. Um jogador que já está estourando a idade, mas que o Grêmio não pode abrir mão de seguir tentando. Não pode abrir mão. Bom jogador de talento, às vezes dá uma sumida no jogo, mas jogador que não tem base ainda. Então tem que ter entendimento de que ele precisa um pouco mais de tempo. Aí eu destaco, entraram alguns jogadores, o Messias por dentro, um canhoto, bom jogador, e entrou também o Natan Fernandes. Também em 2005, ele e o Cauã Kelvin jogando junto, o Natan, um ponteiro direito, entrou aberto pelo lado direito para ir no 1 contra 1, e ele que é pé direito, então normalmente eles jogam pelo lado esquerdo, pois o Luiz Eduardo colocou ele pelo lado direito, ele entrou e deu trabalho para a defesa. Ele que está voltando de lesão e também é um jogador que merece muito destaque, exatamente pela vitória pessoal, um jogador forte, apesar de muito jovem em relação à idade, né? A gente destaca também o Pedro Clemente, um centroavante alto, que joga trombador, assim, teve uma chance, quase fez um belíssimo gol, uma bola que sobrou na entrada da área, ele deu um tapinha, por cobertura, ela acabou saindo por detalhe. O Grêmio poderia ter vencido, poderia ter perdido. O time do Corinthians é muito bom time, teve oportunidades, teve uma bola na trave, enfim, um baita jogo. Esse é o ponto, um baita jogo de futebol para quem gosta de futebol raiz. Porque categoria de base, com atenção da base, com momentos bons do time, momentos não tão bons, mas como tem que ser, Eu destacar, por exemplo, outra situação que eu fiquei muito feliz, ver os jogadores da transição indo lá ver o jogo, vi o Cuiabano, vi o Léo Fenga, vi um monte de guri apoiando os seus colegas, muito interessante tudo que a gente pôde ver. Só lamentei que o Zinho não entrou, o Zinho ficou no banco de reservas, esperava vê-lo jogar, ele acabou não entrando no jogo, e eu acho que ele teria agregado ali se tivesse entrado, mas acabou não entrando. Uma tarde de futebol raiz, de Grêmio raiz, muito legal poder participar, poder ver. Fui muito bem tratado, obviamente, por todos que falaram comigo lá. Alguns passaram e viraram a cara, mas também não tem problema
é da vida isso, eu não quero de maneira alguma fazer nenhum tipo de coisa. É assim que funciona, sem problema nenhum. O que eu gostaria só de colocar para vocês, passar essa experiência, falar dessa experiência e dizer que o Grêmio está bem servido de jovens jogadores. Ter calma, ter paciência, que eles vão estar brilhando aí e o Grêmio vai ter esses meninos também dando alegria para a torcida quando eles começarem a alçar voos maiores. Claro que nem todos vão jogar, mas muitos dos que eu vi hoje aqui, eles vão estar brilhando no profissional daqui a uns anos. Vocês querem algum palpite? Para mim, não escapa muito. O Cauã Kelvin vai jogar, o Iago vai jogar, o Natan vai jogar. Acho que o Cristiano eu quero ver muito ainda. Muito ainda. Gostei demais do que eu vi hoje. Gostei muito do José Guilherme. E aqui um destaque curioso, né? Eu vou até botar essa imagem aí para vocês olharem. Eu peguei a lista toda. Nós temos de Porto Alegre um jogador. Um jogador de Porto Alegre. O Gustavo Prudente não entrou. Um de Porto Alegre. Do Rio Grande do Sul, 1, 2, 3, 4 jogadores do Rio Grande do Sul. Vamos pensar sobre isso, gente. O futebol tá acabando por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.